Fala, meu povo! Mais uma segunda-feira. E segunda-feira é dia de Fala Papá Podcast. Aquele podcast que tá botando uma sementinha no seu coração para você empreender, para você prosperar. Mas o mais importante, dando tapa na sua cara pra cacete. Porque aqui a gente não alisa, não. Aqui a gente só traz convidado com histórias surreais e que vai fazer você ficar tão incomodado que você vai ter que se incomodar. Ou vai ter que se movimentar. Então se inscreva logo aí no canal pra você não morrer amanhã. Se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, curta, comente, compartilhe, faça a porra toda aí. Né? O nosso convidado de hoje é especial. Eu falei que a Bahia domina essa porra aqui, meu irmão. E hoje mais um convidado baiano. É, papai, os baianos estão comandando essa parada aqui. É um amigo de longas datas. E você vê a história aqui do papá, né? Que era o cara da farra, da curtição, dos camarotes. E depois se transformou num mentor, que eu dizia que era tudo coisa de vagabundo. Eu me tornei um mentor. Eu tô trazendo mais um, que também era das farras, era das curtições. Fizemos muitas parcerias ao longo desse mundão. Mas hoje ele, papá, ele é um especialista em impacto social estratégico. Ele tem um projeto incrível, ele vai falar muito desse projeto aqui. Muito lindo. Quando eu vi, eu falei, velho, o cara mudou demais. Ele é um especialista em ESG humanitário, que eu nem sei que porra é essa. Eu tô aqui antecipando, eu vou lhe perguntar para o pessoal saber. E o que é mais bacana, é especialista em crises humanitárias. Então, papá, receba com muita salva de palmas. Tem muito mais coisa aqui. Quando ele me mandou aqui todo o release dele, eu falei, irmão, eu não vou conseguir falar tudo não, é muita coisa. Então a gente vai, ao longo do nosso bate-papo, você vai entender quem é o Nélio, o Nelinho, como eu chamo, o Nelinho Chagas, meu preto. Seja muito bem-vindo, papá. Obrigado, meu irmão. Porra, seja, rapaz, feliz demais como coincidiu a agenda de você estar aqui em São Paulo nessa data. Né? A gente está em São Paulo e você está aqui hoje para bater esse papo e mostrar quem era o Nelinho, né? O nosso mundo de festas e farras lá atrás. E o Nelinho hoje com vários projetos, com a pousada lá em Prado Forte também, os seus projetos sociais, a sua especialidade com as empresas, mentor, palestrante, consultor. Então, papá, vai ser incrível hoje, vai ser bem rico. Acho que uma hora vai ser muito pouco, meu povo. Uma hora vai ser pouco para poder falar desse homem aqui. Então comece do começo, meu nego. Quem é o Nelinho? De onde é que você veio? Onde é que você se esconde? Né? O que você come? Para onde você vai? Pegar da Globo Repórter? Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui com esse querido amigo. A gente já tem mais de 20 anos de amizade. Certamente. Já compartilhando um pouco da nossa idade. Cabelos brancos, barbas brancas. Isso, e a gente se conheceu, como ele mesmo falou, né, no meio de entretenimento, no meio do evento. Eu sou baiano, nasci em Salvador, mas fui morar ainda bem criança, no interior chamado Alagoinhas. E eu costumo falar que eu comecei a empreender quando a gente fala sobre empreender, né? Que inclusive aqui é o tema, que você é um entusiasta e eu sigo você. Demais. Sempre estou vendo seus vídeos muito legais. E falando em empreendedorismo já, início porque a minha vida tem super a ver. Antes de qualquer coisa, antes de eu ser inclusive um adulto, eu já empreendia. De que forma? Eu tive uma infância humilde, né? Meus pais não tinham muitas condições, e aquele brinquedo da moda, né? Que a gente ali na década de 80, que minha mãe não tinha condições de comprar, eu comecei a criar meus próprios brinquedos. Comecei essa história, eu não sei se você sabe, então parte da minha vida. E comecei a pegar madeira, caixa de fruta, nas feiras, aquela caixa de madeira de fruta. Aquelas caixas de madeira. Tipo pallet, com as né? ferramentas, com as ferramentas de meu pai lá, quebrando o piso no quintal. Ia fazendo meus carrinhos, né? E isso começou a chamar atenção na rua, ali no bairro. E aí as crianças chegavam, me empresta. Não tinha essa... A gente tinha ali por volta de 10, 11 anos. Me empresta. Eu falei assim, tá bom, então vamos trocar. Me empresta o seu brinquedo. Aí eu pedi aquele brinquedo que era da moda, que ele tinha ganhado no Natal, no aniversário. Que minha mãe não tinha. Começou a fazer um escambo ali. Isso, sem saber, eu estava naturalmente fazendo um escambo, né? Uma coisa ali ingênua, inocente de criança. Só que isso começou a dar problema porque as mães dos coleguinhas começaram a bater lá na porta e falaram assim, eu quero trocar. Porque qual mãe que vai gastar um valor ali considerável com um brinquedo da moda e o seu filho tá com um carrinho de madeira brincando, carrinho de rolimã que eu fazia muito. Caraca. Pegava nas borracharias, nas oficinas, aquelas arruelas, eu esqueci o nome de carro, as roldanazinhas. As roldanas, fazia carrinho de rolimã. E acho que eu comecei, hoje eu enxergo que eu comecei a empreender a partir daí. Eu não tive da hora. Eu não tive um adulto
para dizer, olha, faz isso, faz aquilo, você pode vender, ao invés de trocar, você pode fazer a venda desse brinquedo, desse material. Mas aí eu, com 13 anos de idade, aí já surgiu uma outra oportunidade, a gente vai ficando ali pré-adolescente, adolescente, eu jogava os jogos da primavera, que eram os jogos de futebol e tal, vôlei, na época da escola, e eu via que concentrava muita gente ali depois dos jogos e não tinha o que fazer, né? Depois eu falei assim, poxa, vamos juntar essa galera lá em casa. Depois, quando eu vi a quantidade, não dá pra ser lá em casa. Fui num local, aluguei o local. Eu Com tinha 13 anos. 13 anos de idade. 13 anos. Fiz um acerto com a casa era um bar, né? Que só abria para eventos, era a melhor casa assim, da cidade. Tudo isso em Alagoinhas. Tudo isso em Alagoinhas. E fiz, na época a gente chamava de boate, né? Início da década de 90, 94, 95, isso. E fiz um acordo com o dono do bar. Ele ficaria com o bar e eu ficaria com a bilheteria. Meu irmão lotou, entrou gente que não sei nem por onde. Sei lá, o ingresso devia ser R$2, R$5, algo assim. Ainda era época do real, não, já era do real, tava já era do real, cara. Real. E eu lembro que eu cheguei em casa às 5 horas, 6 horas da manhã, minha mãe não sabia nem o que eu tava fazendo. Cheguei com um saco de supermercado cheio de dinheiro. Com 13 anos, eu não sabia nem quanto dinheiro tinha ali dentro. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. E comecei aí a comprar minhas coisinhas, comprar aquela calça de marca. Então, o mosquitinho do empreendedorismo, dos negócios, ficou mais latente nesse momento. Exatamente. Quando você viu o resultado ali, que você, caraca, não tinha nem noção do tamanho que era. A partir disso, fundei bloco de carnaval, micareta. Aí depois, o empresário de Netinho, na época, chamado Laerte, meu grande amigo até hoje. Pô, então você conheceu o contador, o Hamilton Queiroz? Sim. Que Deus o tenha, que a pandemia levou aí, que eu soube recentemente. Sim. Caraca, Hamilton foi meu contador, pô. Pô, pense num cara incrível. Ave Maria. Eu não tive tanta proximidade com ele assim, mas aí com o Laerte, eu com 17 anos, ele era o empresário de Netinho na época, e produtor, e tava iniciando o Rapazola. Sim. Era o primeiro ano do Rapazola. Que estourou. Antes de estourar, ele falou assim, tô com uma banda assim, assado. Você quer ser o produtor? Eu te levo pra Salvador. Nossa, aí foi música pros meus ouvidos, né? A Rapazola começou em Alagoinhas? Não. Ele tocava no nosso bloco em Alagoinhas, que era o Fico. Vem que eu fico, que tinha da minha festa que a gente fazia bate-volta e tal. Isso, então ele pegou e me levou pra Salvador. E aí eu comecei minha carreira então no entretenimento. Você foi pra Salvador por causa do Rapazola? Exatamente. Caraca, eu fui ser o primeiro produtor. Que ano isso? Tu lembra? Ano 2000. 99, 2000, 2001. 25 anos atrás. Por aí, 25. Caraca. Você fez a conta rápida. Opa, matemática é comigo, matemática é comigo. Caraca, então e por quanto tempo você ficou nesse mundo do entretenimento, de eventos, de festas? Porque a gente se conheceu nesse período aí, 2000 e, sei lá, Festas de Farras foi 2003. A gente se conheceu, deve ter conhecido em 2004, no máximo ali, que a gente deve ter se conhecido nos eventos. 20, mais de 20 anos. O Axé Bahia, o primeiro ano foi como o nome, Festas de Farras do Camarote foi 2009, pô. Já fazia bate-volta pros eventos também, você, não, vem que eu fico e tal. Caraca, então, mano, 20 anos que a gente já tá aí na estrada. Verdade. Com quanto tempo você ficou nesse mundo de eventos? Você que tá melhor de conta aí do que eu. Tô bom de conta. Há 8 anos eu fechei minha produtora. Pô, então... Em 2016. Tu fechou depois, eu fechei em 2016 também, 9 anos. Fazer agora, 2005. Então, se for contar daquela primeira festa que eu fiz lá, que eu considero sendo no meu início de com carreira. 13 anos, vixe, é muito com tempo. 13 anos, hoje eu tô 44. Eu tô 42. Pô, porque você pega aí, ó. 2016 foi quando eu parei também com essa parte de eventos. Foi 2016, que foi o último ano do Camarote, foi 2016. Sim. E aí foi quando eu conheci verdadeiramente um outro mundo, que foi esse mundo que eu dizia, né? Que coach, treinador, né, mentor, era todo vagabundo pegando a besta. Eu dizia isso, irmão. Olha como o mundo dá voltas, eu me tornei um mentor. E eu não lia livro, nada disso. O primeiro livro que eu li foi aos 33 anos, em 2016. Certo. Pai Rico, Pai Pobre. Foi o primeiro livro que eu li. Para não dizer que eu nunca tinha lido nenhum livro antes, eu tinha lido Código da Vinci, você vai lembrar quando lançou, meu irmão. Sim. Se você estava na roda de amigos que não sabia falar do Código da Vinci, você era um ET. Só falava dessa parada. E em 2016 eu li o Pai Rico, Pai Pobre, eu tinha quebrado o camarote, né? Fiquei devendo mais de R$1 milhão, e aí a cabeça fez assim, ó, puf, quando eu li Pai Pobre.
Eu li um dia e meio. Eu falei, velho, eu sou um idiota. Como é que eu não sabia disso? Então eu comecei a virar um devorador de conteúdo, de conhecimento. Comecei a mudar minha mentalidade a partir de lá pra cá. E você, qual foi esse momento que você falou, velho, chega de festa, chega de cachaça e curtição, eu vou seguir por um outro caminho, né? Vou seguir pelo social também, que você tem um projeto incrível, né? Você também teve no Rio Grande do Sul, ajudando lá na ajuda humanitária. Sim. Né? Eu nem sabia dessa parte aqui, ó, que você me colocou, esse movimento União BR. Isso. A gente tá fazendo 5 anos agora. Caraca. Mas voltando Lá pro pouquinho que você começo. fez algumas perguntas. E eu gosto muito assim de voltar nessas histórias porque acho que a gente só consegue construir nossa estrada por onde a gente vai caminhar, a gente olhando para trás. Perfeito. É muito importante a gente olhar para trás e ver os acertos, óbvio. Lembre do dia que você começou. Tá aqui, ó. Tá Perfeito. aqui. Tá tatuado. E você analisar, claro, os seus acertos. A gente acertou muito, erramos muito Demais. também. Sim, faz parte do processo. Com certeza. Do aprendizado. E eu já estava, Rodrigo, sentindo um vazio muito grande. Não foi do dia para a noite, nem de um ano para o outro. Eu lembro que eu fazia os eventos da Negracô, né? Meu querido Verdade amigo também. Adel Cazé, meu amigo e irmão. Verdade. E a gente fazia aqueles eventos Negracô de verão. Lá em Prado Os eventos Forte, estourados, É. Guarajuba, nas praias, Morro de São Paulo, etc. Eu fazia Pipa também, não foi? Eu fazia o Festival de Morro de São Paulo também. E Você fez muito evento top, muita coisa top. eu tava sentindo um vazio, mesmo assim, na época, inclusive foi na época que minha produtora mais estava dando lucro de fato. Mas eu tava sentindo um vazio, eu falei assim, não sei o que é, e eu achava que eu comecei a trabalhar com alguns outros tipos de estilos musicais, inclusive. Foi quando eu peguei um contrato com o Projota, que eu comecei a ouvir, me identifiquei muito com as mensagens que ele passava. Legal. Quando eu peguei um contrato com o Rael, lá pro Nordeste. E eu acreditava que talvez indo por esse outro lado, alguma coisa fosse mudar, mas aquele Nada. vazio continuava. E isso por volta de 2015, 2016, foi quando eu sempre gostei de fazer voluntariado, só que sozinho. Eu ia nas creches, ia lá, fazia minha visita, levava alguma coisa, brincava um pouquinho com as crianças e ia embora. E nesse vazio eu falei assim, poxa, eu vou fazer um pouco mais disso, já que isso me faz tão bem. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui em um dia e falei assim, poxa, por que não eu convidar amigos para fazer isso que eu faço, já que eu tenho uma rede tão grande de amigos. Entretenimento tem essa vantagem, né? A gente construiu uma rede. Abre uma muito, rede muito bacana. muito grande, independente de ser amigo, mas pessoas que você conhece, talvez ali você até se dá bem. Então eu fiz uma primeira ação, né, de voluntariado ali numa creche. Alugamos uma van, fomos 10 pessoas. Eu falei, poxa, é isso, eu preciso fazer isso, é isso que eu quero fazer. O vazio começou a ser preenchido. E isso eu senti um chamado. Que legal. Um mês depois, isso 2016. Um mês depois, eu falei assim, ó, gente, vamos fazer uma vez por mês? Vamos. Na segunda ação, só foram 3 voluntários. Eu falei, não, eu vou continuar. Na terceira ação, não tinha nenhum voluntário, eu fui sozinho. Foi sozinho. Mas foi aí que eu chamei, eu escutei um chamado muito mais forte. Talvez se tivesse ido muitas pessoas, esse chamado não tivesse vindo tão forte. Tão latente. E o chamado me dizia assim, muito forte. Eu falei assim, um dia muita gente vai querer estar fazendo parte disso aqui. Não desista. Caraca. E foi um chamado muito forte. E eu cheguei... Você já tinha uma conexão com o espiritual grande? Como é com Deus, a conexão? Eu acredito que... Como é que foi isso? Sim, eu sempre muito, muito novo, né? Minha mãe sempre foi católica, a gente foi criado na... Mas desde muito cedo eu sempre gostava muito de ler, né? E sempre tive acesso a livros de todo tipo, seja de religiões, de filosofias. Acesso com 14, 15 anos de idade, eu lia sobre o budismo, sobre o espiritismo. Então, Legal. eu sempre tive essa visão, Mais digamos assim, macro. ampla, principalmente sobre a parte espiritual. E nessa terceira ação, ficou um pouco mais claro para mim o que é que eu deveria fazer. Claro, estava continuando, não tinha nada a ver com o meu trabalho, estava continuando, só que eu comecei a dedicar 70% do meu tempo para o voluntariado e 30% para minha empresa, que era a minha produtora de eventos. Só, obviamente que o resultado começa a cair, né? Natural. Eu tinha um contrato, eu não tinha um custo de vida alto, eu tinha um contrato com a polícia, com o Sindicato de Polícia Rodoviária Federal, que eu fazia os eventos corporativos deles. Para quem faz evento comercial, fazer evento corporativo é muito fácil, né? Demais, é mão na roda. Porque já é uma receita, Só que aquilo também não me dava prazer. E chegou o dia que eu peguei e falei assim, olha, eu quero encerrar o contrato. Eu falei, não, calma.
Encerramos o contrato. Eu tinha pouco de reserva, muito pouco de reserva, mas também assim, ninguém dependia de mim, não tinha filho, mulher, meus pais não dependiam de mim. E aí eu fui para a África. Eu já tinha criado um movimento do voluntariado chamado Liga do Bem, lá na Bahia, lá em Salvador. Isso. E em menos de um ano, a gente ajudou a reformar creches, construir. Mais de 500 voluntários passaram pelas nossas ações, mas mesmo assim eu sentia que era pouco, Caraca. Eu tive um sonho que eu estava meditando em um templo budista lá em Bali. Eu falei assim, eu vou para Bali. Assim começou, olha como a África entrou na minha vida. Que doideira. Cheguei e pesquisei sobre isso. Não sei por que apareceu um nome Fraternidade Sem Fronteiras para mim no Google, que é uma ONG, faz um trabalho incrível, que hoje sou voluntário também. E foi aí que eu vim para São Paulo conhecer, por acaso, a Fraternidade. Estava fazendo um evento aqui em São Paulo. Peguei o voo, vim conhecer, sem conhecer ninguém. Me conectei com eles, com o Wagner, que é uma pessoa incrível, meu amigo querido, que é o fundador. Conectei com toda a galera. 3 meses depois eu estava no Malawi. Caraca. E foi na África, ali na lama, que eu que recebi de fato o meu propósito. É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E eu só não sabia como é que eu ia viver e pagar as contas. Essa parte da ponta eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Tipo, olhou pra você e falou, Deus... Eu já tinha tomado a decisão, não vou fazer mais evento, encerro minha empresa. Sabe, tem aquela frase que diz, coloca o pé, depois Deus coloca no chão. o chão. Eu bem sei o que é isso, pai. Foi exatamente isso que eu fiz. E lá mesmo as respostas, na própria África, engraçado que nessa primeira viagem eu voltei para a África muitas outras vezes para outros países, Madagascar, Moçambique. Você vai esse ano? Esse ano, agora com o Pedro, eu tô com um filho de 9 meses, então eu tô segurando um pouquinho mais vontade e não falta. Se eu não for esse ano, com certeza ano que vem. E lá na própria África, as respostas vêm, né? É impressionante como as respostas vêm, e o povo africano é um povo, assim, que eu aprendi e aprendo todos os dias. Porque as conexões... local específico ou alguns locais da África? Eu acredito que, assim, eu nunca fui para África para fazer turismo, né? Não, mas eu digo para fazer realmente esse trabalho voluntário. Você isso, são locais específicos onde a Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG, atua, né? Só em Moçambique, que é a maior área de atuação, o maior país de atuação, são mais de 15 mil crianças são alimentadas todos os dias. Caraca. E também recebem ali a educação. Então, e lá na África, um colega que estava fazendo voluntariado ali comigo também, chegou e eu contando um pouco da minha história e falando que a gente já estava fazendo lá na Bahia. Aí ele pegou e me perguntou, Nelinho, poxa, ele é paulista, falou assim, eu tenho uma empresa lá em São Paulo, aqui no interior, e eu queria fazer alguma coisa, eu não sei o quê. E eu peguei um papel, fiz um desenho assim, em menos de 5 minutos eu montei uma estrutura para ele atuar na área dele. De atuação e que tivesse a ver com o negócio. Não é assim, eu tenho uma empresa X, eu vou atuar no esporte. Por que no esporte? Tem que ter um sentido. Sim. Né? Principalmente procurar ali onde está a planta da empresa, você atuar naquela região. E isso eu não estudei para isso, eu não vi uma metodologia, acho que intuição mesmo e sensibilidade. Então eu criei um projetinho ali e ele pegou e falou assim, por exemplo, era uma empresa em resumo, para ficar mais claro, era uma empresa de eventos, ele aluga para grandes casamentos, grandes eventos corporativos, ele tem buffet, tem garçom, tem cozinheiro. E aí eu falei assim, tem alguma comunidade perto? Ele tem, eu sou rodeado por comunidades. Eu falei assim, olha, é perigoso lá? Ele um pouco. Eu falei assim, se você trazer a comunidade para dentro de sua empresa, para capacitar a comunidade com curso de garçom, e você vai envolver seus colaboradores, eles que vão ensinar. Curso de garçom, curso de gastronomia, curso de... Enfim, do que você já tem. Você não precisa investir R$1. É só vontade. E fazer um projeto com gestão. Inclusive, te garanto que a própria comunidade vai te proteger. Vai mesmo. Então, é um ganha-ganha como tem que ser. E ele olhou assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu não vou conseguir fazer esse projeto. Você consegue me passar uma proposta?
Aí a luzinha, opa, Agora tem uma oportunidade aí. Aí meu olho brilhou e falei assim, olha, é isso. Aí é aí que começou, aí surgiu eu o SG entro humanizado. na Ou não? consultoria, sim. Top. Que hoje eu chamo, porque eu chamo de SG humanizado. Tá muito na moda o SG. Uhum. Tem muito greenwash. O que é greenwash? É a empresa dizer que faz e não tem impacto. Né? Dizer que faz alguma coisa e às vezes até faz, mas isso não credenciar de fato a empresa a se dizer SG. E SG nada mais é do que a empresa ser responsável socialmente, ambientalmente e com governança. Né? Top. Então, quando eu falo com humanização, é essa sensibilidade e experiência na prática que eu trago. De mais de 10 anos de projetos bem estruturados na África. Hoje a gente participei ativamente do zero, da compra do terreno em países como Madagascar, Moçambique, no Malawi, a construção da escola no local que deveria ser para atender aquelas crianças, não era, a gente quer fazer aqui, não funciona assim. Você tem que fazer Uhum. um mapeamento diagnóstico da região, entender aquela comunidade, entender quem são aquelas pessoas. Isso funciona tanto na África, quanto se for numa guerra da Ucrânia, ou aqui no sertão da Bahia, ou aqui numa favela em São Paulo. Isso quer dizer sobre pessoas. Perfeito. Então, um grande erro que acontece hoje das empresas é exatamente, tem muitas empresas, gestores que querem fazer, têm recurso para fazer, não sabem como, mas terminam pecando muito nesse mapeamento diagnóstico. E para fazer isso, claro, precisa de técnica, metodologia, mas antes de metodologia, precisa de sensibilidade. Então, Perfeito. por isso que eu trago a humanização no SG. Caraca, mano, que sensacional. E esse trabalho que você faz, você vê, pintou essa oportunidade. Opa, você botou aquela luzinha ali e falou: caraca, aqui eu acho que eu consigo começar a pagar as contas e começar a fazer alguma coisinha aqui a mais. Sim. Foi a partir daí que surgiu essa parte de consultoria, essa parte Eu percebi de uma mentoria. oportunidade, não uma oportunidade apenas como um ganho para mim. Eu acredito muito que é De sempre uma potencializar troca. a propósito. De potencializar propósito e eu levar um valor que eu adquiri como experiência para empresas que querem fazer, Sim, estão dispostas a fazer, seja pelo o interesse de marca, que aí não cabe a mim julgar, perfeito. embora, né, eu tenha minhas ressalvas, ou de fato pelo interesse genuíno de ajudar. Eu quando eu entro numa empresa, primeiro eu faço o raio-x quando eu vou fazer a consultoria, ou apenas uma mentoria, eu mostro que pode ser um pouquinho de cada. A empresa tem sim que ter um ganho, até para que ela tenha esse retorno e fale assim, eu vou investir mais. Top. Então, quando algum empresário, algum amigo fala assim, poxa, eu faço, mas eu não quero divulgar. Eu falei, não faz isso. Divulga. Não faz isso. Porque a gente vive numa cultura onde... não, porque está na Bíblia, e obviamente já li a Bíblia 500, dezenas de vezes, muitas vezes, mas eu acho que é muita questão de interpretação e de cultura. Quando Quando fala fala da o direita que da a mão esquerda, né? direita Aham. fizer, Isso. não, que a esquerda não veja, isso tem a ver com internamente, Uhum. com o nosso ego, com a nossa vaidade, que a gente tem que Perfeito. cuidar, tem que tomar cuidado e muito, O ego é o nosso todos inimigo. os dias. O ego é o nosso inimigo. Mas a gente pensa como externo, porque é mais difícil a gente olhar para interno. Uhum. E ainda mais quando a gente está se colocando no papel como exemplo. Porque se uma pessoa pode ser líder, ela pode inspirar, engajar, olha o potencial de uma empresa. Sim. Não vou nem falar de uma empresa gigante, mas vamos falar de uma empresa de 50 colaboradores que ela faz. Você estava conversando isso numa empresa que a gente faz um trabalho de pequeno, médio porte. Eles têm 53 colaboradores. E eu falei assim, olha o potencial que você tem dentro da sua empresa. Ele é muito engajado, é voluntário. Eu falei, você já olhou para dentro? Ele, poxa, como é que eu posso fazer isso? Eu, primeiro de tudo, a empresa precisa fazer. Não adianta você incentivar seus colaboradores a fazer algo se a empresa não está fazendo. Não faz sentido. Você primeiro precisa cuidar dos seus colaboradores, oferecer todo o apoio sempre que eles precisarem. Isso precisa cuidar internamente dos colaboradores. E
podendo, às vezes não tem a ver só com recurso. Todo mundo acha que é doação de dinheiro, não. Não é. Tem como fazer muita coisa. A caridade é muito mais do que simplesmente dar ali o dinheiro. Muito. E você muito tentar ver ali no seu entorno. Quando eu falo caridade, desculpe lhe cortar, é porque as pessoas acham que porque a gente fala de caridade como se doar verdadeiramente. Não é doar o financeiro, uma cesta básica. A caridade é você doar tempo, é doar o seu ouvido, é um abraço, é um sorriso, é um bom dia. Certeza. E às vezes para um amigo que a gente tá aqui, às vezes eu sinto que você está precisando de uma conversa e vice-versa. E eu aprendi muito recentemente isso, inclusive, muito com o Espiritismo, que a caridade é muito isso, é sobre o ser humano, independente de que posição ele está, da mais alta, mais baixa. E você falou uma parada muito top, já assistiu The Chosen? Sim. Eu tô viciado nessa parada. Irmão, porque assim, eu tô nessa busca... São muitas mensagens lindas. Eu choro direto, irmão. Pra mim, a mais forte de todas, porque é uma parada que mexe muito comigo, é quando Jesus tá andando sobre as águas, ele vai lá e pega Pedro e irmão... Pedro é o nome do meu filho. Opa aí, ó, pronto. Eu assisti 3 vezes essa cena, coloquei minha mulher pra assistir agora tem um mês, essa cena. Nossa, eu choro igual criança. Cara, porque assim, olha como as coisas são doidas. Há um ano atrás, eu comecei a ver, só vi a primeira temporada da The Chosen e não assisti mais. Porque eu não sou muito. Eu sou aquele cara que, pô, se eu começar a ver uma série, eu quero maratonar a parada, porque eu me empolgo. Falei, não, eu não vou ter mais vida e tal, e deixei de lado. Só que eu não tava tão latente essa busca por Jesus como eu tô hoje, né, nesses últimos meses. E eu nessa busca, mano, você não tem noção como é que eu tô nessa doideira. Eu não acreditava que Deus e Jesus eram coisas distintas, pra mim hoje é uma parada só. Eu tô com várias ondas aqui na cabeça. Pela essa minha busca, eu tô buscando o tempo inteiro, buscando. E aí comecei a assistir The Chosen. Irmão, a hora que eu posso assistir, eu assisto. E aí assistindo essa cena, né, de quando Jesus está pelas águas e Pedro, que tá ali indignado por várias situações que eu não vou dar spoiler para não estragar quem vai assistir, que vale a pena demais. Para mim foi muito forte, porque essa é uma cena onde eu vou tatuar no meu braço. E eu vi essa cena, que é Deus, Jesus, né, puxando das profundezas. E foi essa profecia que foi feita para mim, nessa tatuagem, que tá aqui o espaço, já vai ser riscado aqui no braço. Essa tatuagem, eu tenho esse desenho, vou lhe mostrar depois. E quem quiser ver depois eu mostro. E para mim foi muito forte. E aí eu chorei igual uma criança, irmão. Pô, direto assistindo The Chosen. Né? Demais. E o que você falou, tudo que Jesus mostra ali é o que justamente a gente não vê hoje no mundo, de que fala, velho, ele não olha para se você é bonito ou se não é, se você é fariseu, se você é gentil, se você é, sei lá, samaritano, meu irmão é ser humano, todo mundo ali, pô, isso é cara. No momento algum fala de religião, né? Zero. Nem na Bíblia, nem no Evangelho, principalmente, que é algo que eu leio. Eu tô em Atos agora. Eu nunca tinha lido, eu já li, eu tô lendo em sequência. Fica a dica, aprendi ouvindo um podcast, então vai que esse ensinamento te replica aí. Eu ouvi um podcast daquele poderosíssimo ninja, né? O Douglas Viegas, ele com o Jorge J em janeiro agora, pô. Ele falou, não, ele acredita do jeito dele antes de ser. Ele fala muito da ayahuasca nesse podcast, e ele fala com relação à Bíblia, o que mudou a vida dele lendo a Bíblia. Leia de Mateus a Judas. Esquece Apocalipse. Leia de Mateus a Judas. De um negrito ao outro. Ele não fala de um capítulo ao outro. De um negrito ao outro, que é de um capítulo ao outro. Você lê e toca o seu dia. Não entendeu porra nenhuma? Fica em paz. Tem problema, Não é pra você, toca o seu dia. O segredo não é você devorar. O segredo é você voltar no dia seguinte e se alimentar. Todos os dias. Porque assim como você alimenta o corpo, você tem que alimentar a mente e o espírito. E uma hora essa mensagem vai fazer sentido. Irmão, eu li inteiro. Nessa pegada. Eu tô nessa pegada. Tinha dia que às vezes eu leio 2 capítulos de uma vez, porque eu me empolgo ali, às vezes eu leio e seguro. Aí li Mateus, Marcos, Lucas, João, agora tô em Atos. Nunca tinha lido o livro de Atos. Hoje eu li Atos 8. Então eu tô nessa busca. Mano, tá sendo maravilhoso. E dessa busca, né, junto com a experiência com a ayahuasca que eu venho desde 2023, que também mudou muito minha percepção do espiritual, eu criei um livro. Eu criei um livro em 5 dias, irmão, falando sobre Jesus, de uma visão que eu tive que todos os rios conduzem a ele. E o que são os rios? Todos nós, as religiões, né, alguns rios mais largos, alguns rios mais estreitos, mais profundos, mas no final, irmão, vai desaguar onde? É no mar, pai. Todo rio desagua no mar. Acabou. E o mar é o quê? O oceano é o quê? É Deus, é ele, velho. Pô, irmão, meu livro tá, não é porque é meu não, mas tá massa, né? Vai ser lançado lá em Salvador, você vai ouvir. Então é uma parada assim, você vê 2 caras que eram completamente curtidores da vida, de reggae, de cachaça, de curtição.
Hoje, 2 pais aqui, você, graças a Deus, você tá casado, eu não. Né? Infelizmente, meu relacionamento não deu certo, mas tá tudo bem. Né? Aprendi muito com isso, aprendo todos os dias. Sempre a lição. Sempre, a gente nunca perde na vida, né? Ou a gente aprende ou a gente ganha. Então, sou muito grato por tudo que eu passei, por todos os perrengues. E tenho esse chamado muito forte. E te ouvir falar, né? Meio que só uma pontinha que a gente nem começou, nem entrou profundamente. Mano, isso me inspira demais, né? E me desafia. Né? Porque, como você falou, no começo lá, eu tive uma experiência em 2022, rodando Uber em Salvador. A família da mãe do meu filho faz toda quinta-feira doação na rua. E era um trabalho ali de família que comprava um pão na padaria, fazia o café, fazia o suco e tal, e distribuía na rua. E como o network vale mais que dinheiro, quando eu descobri o projeto, eu falei com um amigo meu que tem padaria. Uhum. Na verdade, não tem padaria, ele tem fábrica de pães. Ele distribui pão para posto, para padaria e para os cambal. E aí eu, nego, sua mãe ainda tem a fábrica? Tem, pô. Foi coordenador de bate e volta, irmão. Daniel, beijo, meu preto. Liguei para ele, não, pô, falei com minha mãe. Fica em Lauro de Freitas, irmão, a padaria. Tipo, por quinta-feira a família comprava 100 pães, 120 pães, o que o dinheiro dava na semana ali, que cada um fazia uma vaquinha lá na comunidade e comprava. Na primeira semana, irmão, 600 pães. Eu chorei igual, eu não acreditava, tá ligado? O que eu via no meu carro de pão. E tipo, até a família da mãe falou, que parada é essa? E eu fui pra rua fazer essa doação. Mano, a gente, você que tá assistindo que a gente pelo celular, por um computador, por um tablet, tipo, você tá assistindo, irmão, a gente tem tudo. A gente reclama de barriga cheia. Eu não consigo nem imaginar, porque eu ainda não fui na África, ainda não fui, a experiência que você teve lá, né, na África, de realmente sentir na pele lá. E aí eu quero já te fazer uma pergunta. Porque você faz trabalhos também aqui. Uhum. Eu sei que daqui a pouco a voz do Além vai querer perguntar também, que a voz do Além é sempre presente. Filipão ali. Ele fica tocado também com essas histórias. E porque eu vejo muito. Porque o Brasil precisa muito. A gente sabe que a gente precisa muito também dessa ajuda, desse voluntariado. Você faz muito aqui. Né? Mas o seu despertar foi na África. Não foi Começou aqui. aqui. Começou aqui, mas a chama veio lá. Qual a diferença que você vê, que você enxerga lá na África e aqui no Brasil, por exemplo? Porque você tem trabalho nos dois lados, certo? Sim. Primeiro que são 2 tipos de pobreza completamente diferentes. Interessante isso. É muito fácil. É muito fácil para quem nunca foi para África julgar, né? E às vezes geralmente quem fala isso, com todo o respeito, porque já ouvi comentários assim, talvez por eu estar atuando e sempre atuei há muito tempo nas duas, nunca chegou para mim. Mas tem gente que fala, tanta pobreza no Brasil, vai para África para quê? Né? Eu ouço muito isso, por isso eu quis te provocar com essa pergunta. A minha resposta certeira e direta é: quem fez as fronteiras não foi Deus, foram os homens. Perfeito. Porra! É tudo sobre o ser humano. Receba esse tapa na cara. Porra, receba! Somos todos seres humanos, independente onde ele esteja, na fronteira, na face da terra. Sensacional. Esse é um ponto. Outro ponto, segundo ponto. Cada um sabe onde o coração vai tocar. Não cabe a ninguém, nem eu, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem o tio, nem o filho, ou muito menos um desconhecido, ou que é o que mais tem, principalmente nas redes sociais hoje. Os achistas. Que não faz porra de nada. Fica achar alguma coisa ou dizer alguma coisa. Se a pessoa está fazendo lá é porque tocou o coração e que ela foi fazer independente de onde, seja na favela de São Paulo, na favela de Salvador, do Rio de Janeiro, ou no sertão da Bahia, ou no sertão do Pernambuco, ou na África, ou na guerra da Ucrânia, e por aí vai. Tu chegou aí para lá para a Ucrânia também, não? Não. O Movimento União BR está atuando lá, mandando mantimentos, mas eu não fui, não. O filho pequenininho também ainda, pai. Aí depois do meu relacionamento eu dei uma puxada no freio. Mas quando a gente tá sozinho Destemido, e né, tal, pai? Aí é bem mais... peito de aço que a gente chama, né? Eu tento segurar um pouco. Embora no Rio Grande do Sul, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu quero chegar lá. Eu não consegui segurar. Então, e falando sobre a questão de lá da África, o tipo de pobreza é muito diferente, Rodrigo. Vou falar de Madagascar, que é uma das piores crises humanitárias do mundo. Lá onde a gente atua, a Fraternidade Sem Fronteiras atua, é onde tem o maior índice de mortalidade infantil do mundo. Caraca. Por fome.
fome. Se você for pegar em nível, e eu atuo em áreas de DH baixíssimo, sertão da Bahia, áreas afastadas, graças a programas sociais, né? Muita gente que é contra e cada um tem sua opinião e eu respeito, cada um acha o que quiser. Porém, todas as pessoas que um dia se disseram contra e foram para lá pro sertão falaram, eu mudei de opinião. Eu entendo agora por quê. Entendi. O programa social é importante, porque tiraram essas pessoas. Aí eu não tô entrando na dependência, tá? Da continuidade, acho que não é um papo que acho que nem vale a pena a gente tomar aqui. Perfeito. Mas lá na África não tem nem a quem recorrer. Se você chega numa cidadezinha do interior, sempre vai ter alguém ali que, poxa, pode estar há um dia ali, comeu pouco, mas se alimentou. Morrer de fome no Brasil, claro, pode acontecer, não estou dizendo que não acontece. Uhum. Eu estaria sendo... É muito mais difícil de acontecer do que lá, mas por exemplo. a fome na África é aquelas cenas, é muito real, aquela cena das crianças esqueléticas, sabe? Que dói o coração, que a gente até evita ficar olhando, mas são reais, não é filme, né? E eles são carentes de todo tipo de recurso, seja de estrutura, de alimento mesmo, do básico, do básico, do básico. Aí falando de Madagascar ainda, a gente chega lá e encontra as crianças com crosta de sujeira na pele. Aí você, poxa, por que elas não tomam banho? Não tomam banho, mas não é porque elas são sujas ou porque os pais não dão banho nela, é porque não tem água. A pouca água que tem é para beber e ponto. Nem no sertão da Bahia isso existe, nem no sertão do Pernambuco isso existe. Caralho. Então, assim, não tem como comparar. Ah, com isso você tá dizendo que todo mundo tem que ir para... Não tô dizendo, eu tô falando... É onde o coração vai tocar e você vai fazer... Faça a sua parte. Exatamente. Não tem que nem que se comparar. Uhum. Não tem que falar porque eu vou atuar numa favela em São Paulo ou porque não em Salvador, porque o Nordeste também... Acho que são comparações que não cabem a nós, né? E sim, cada um São comparações do ego. Exatamente. Porra, na verdade, irmão, assim... Que virada de chave, hein, Voz da Além? Não sei se você teve essa sensação, É, porque... Eu tava com uma pergunta, ele menos já respondeu, porque eu falei, poxa, eu tenho recebido tanta coisa da Bahia, comparando com Cuba, comparando a Bahia com não sei o quê, e aí, isso que ele falou agora, também não imaginava ver, não. Mano, doideira. É. Eu provoquei essa pergunta por ouvir bastante disso, pô, por que não África, por que não lá? E eu também já me perguntei isso, falei, pô, o Brasil todo fodido, por que a gente não foca na porra do Brasil? Né? Mas o que você trouxe aqui, e com o momento de vida que eu estou vivendo, principalmente de conexão com Jesus, fez total sentido. Velho, quem criou as fronteiras é igual a gente, pô. Tô ajudando aqui, tô ajudando lá também, por que não? Até puxando lá de The Chosen várias cenas, eu já assisti todos os capítulos várias vezes, mas várias cenas, inclusive no Evangelho também. Em momento algum ele julgou e escolheu quem ele ia atender. Perfeito. Era a fé da pessoa que... A fé te curou, é isso aí. Sempre foi esse discurso. Não queria saber qual religião, qual cidade ele vinha, se era ateu, né? Enfim, é sobre isso. Então, mas voltando um pouco, essa questão da África, né? As crianças, elas têm crostas de sujeira porque não tem água. Nem pra beber, não tem água. Mal é pra beber. Então, só por aí você já entende que a coisa é muito mais embaixo, né? E assim, enquanto eu puder fazer na África e no sertão, nos sertões, né? Do nosso país, e talvez eu pudesse ser até questionado também. Se no sertão lá da Bahia, de onde você vem, tem tanta pobreza, por que você foi pro Rio Grande do Sul? Não é a mesma coisa? Mesma coisa. Perfeito. O Rio Grande do Sul, vai ver o índice de DH do Rio Grande do Sul. Mas são seres humanos que estavam sofrendo com as enchentes. Por que você foi pro Pantanal, quando tava em queimada? Por que você foi se meter lá? No meio de bicho, no meio dos indígenas, da população pantaneira. Mesma lógica. Mas iniciamos um movimento lindíssimo, que hoje, graças a Deus, está... os focos de incêndio, a gente conseguiu mitigar, né? Claro, as ações, por maiores que a gente tenha criado, não resolve o problema. O problema é um problema climático muito mais grave. Mas as prevenções que a gente criou, a estrutura com inteligência social e ambiental que a gente criou, hoje consegue atuar com muita prevenção e inteligência. Então é sobre isso. Como foi, né? Porque o Rio Grande do Sul realmente foi algo muito marcante.
Existe, claro, aí tem muita história também, né? De que aquela chuva foi provocada, aí também vem essa parte, mas isso não é o caso aqui agora. Qual foi a sensação quando vocês viram aquela catástrofe acontecendo, de falar, velho, temos que ir pra lá ajudar? Porque assim, eu tenho brothers que foram realmente, né? Eu tenho um brother que pegou o seu UTV aqui no interior, pediu permissão à mulher, não, tu não vai não, pô. Ele falou, então me dê sua bênção que eu vou mesmo assim. Ele foi lá, ficou 10 dias, só ficou 10 dias porque pegou uma pneumonia e quase morre. Então ele foi e o relato é, irmão, esqueça o que você viu na mídia, né? Pior. A gente amarrava corpos na cerca para poder a maré não levar. A maré é ótima, né? A gente é da Bahia, né? A maré, mas para a correnteza não levar. E era cena de guerra mesmo, né? Era bizarro. Eu troquei 6 famílias por 30 PFs, pô. Os caras armados, sequestrou a família e falou, velho, eu preciso de comida. Eu só vou liberar a família aqui, os caras armados. Ele armado também, mas e aí e tal, enfim. É muita história pra manga. Né? E ele conta essa história com a lágrima nos olhos mesmo, que era uma cena assim, bizarra. Você foi lá, você ficou lá quanto tempo lá? Como é que foi essa parada? Bom, eu Porque falei. eu não fui, eu só Eu vi falei. de longe. Eu falei que, né, desde quando minha esposa ficou grávida, que eu comecei a, principalmente, né, na verdade, desde quando eu iniciei o relacionamento com ela, um pouco mais de 4 anos, eu tentei me segurar um pouco Segurar um mais. pouquinho. Não deixei de fazer, de viajar, porém, tem uma história muito bacana, eu acho que a gente estava falando sobre espiritualidade, que eu vou contar aqui, e eu acho que faz super conexão com o que a gente acabou de falar para Madagascar. Olha que bacana, olha como a espiritualidade atua. Ontem eu estava contando isso lá no encontro do União BR. Quando eu estava em Madagascar, tinha um voluntário lá. Olha como as conexões, né? E a gente fez o Vitor, né? E a gente se conectou, super bacana, isso em 2017. 2018. E depois disso, a gente se desconectou, normal. Ele mora no Rio Grande do Sul, eu na Bahia. Quando foi abril, final de abril do ano passado, ele me mandou uma mensagem, pô, Nelinho, tudo bem? Depois de 4, 5 anos a gente sem se falar. Abril do ano passado foi um pouquinho antes então da parada, né? Isso. Ele, pô, queria falar com você, queria bater um papo com você. Eu falei assim, ó, tô bem abafado, eu tava preparando minha palestra do TEDx. Sim. E eu tava super em dúvida, super inseguro. Você tem que falar, tem que passar uma mensagem em 12 minutos, isso é muito pouco. Eu falo muito, me estendo, sou prolixo, assumido. E ele falou assim, queria bater um papo com você, eu adiei essa conversa por 1, 2, 3 dias, aí teve uma hora que ele insistiu de novo, aí a gente se ligou, e aí ele falou assim, cara, tô vendo o movimento que você tá fazendo aí, eu tô muito desconectado do voluntariado, aquela 4 anos, 5 anos atrás foi o último voluntariado que eu fiz, poxa, eu falei, não, vem pra Bahia, tem as caravanas do sertão que a gente faz aqui, vem pra cá, ele passei a agenda, ele falou, eu vou e tal. Ok. Nessa conversa, ele, pô, eu nunca esqueço da cegueira que você contou lá. Eu tive um processo de cegueira e tal. Eu vou puxar esse assunto mais na frente. Eu ia puxar E aqui. aí é muito assunto. E aí eu falei assim, Porque tem tudo pô, a ver com a Vitor, espiritualidade eu falei também. assim, pô, Vitor, você tá falando isso, engraçado que eu tô aqui exatamente tentando montar a minha apresentação pro TEDx e é muita coisa que eu quero encaixar que eu acho legal, mas eu não consigo falar em 2 frases. E aí ele, não, cara, ó, se você me pedir aqui, eu conto toda a história que você lá 4 anos atrás, porque eu lembro cada detalhe. Eu falei, caramba, pô, isso marcou muito, né? Aí eu falei assim, tá bom, terminei colocando esse trecho. Pronto, desligamos. Deu 6 dias, aconteceu a enchente no Rio Grande do Sul, desastre. Caraca. Primeira pessoa que eu lembro, Dele. o Vitor. Liguei, mandei mensagem pra ele, Vitor, pô, ouvi o que aconteceu. Como é que você tá? Você tá bem? Tá seguro? Não, ele mora em Canoas, foi uma das cidades mais atingidas. Não, vim com a minha família pro litoral, tá tudo ok e tal. Ele, ó, deixa eu te falar. A gente tem um movimento chamado União BR, que atua em tragédias, em enchentes e em tragédias climáticas humanitárias. E a gente tem um movimento gigante. A gente tá precisando de gente. Você é daí, você é uma pessoa muito próxima. Você pediu isso. Você me ligou pedindo isso. E aí, vamos nessa? Ele, bora, precisa de quê? Eu falei, você segura aí que eu começo a mandar demanda. Nisso, eu já recebendo um monte de mensagem, aí já consegui um amigo de um amigo que tinha um aeroporto e avião em Santa Catarina e começou a mandar ajuda. E aí já começou todas as conexões. E a União BR é muito bom nisso, conectar as empresas. Hoje a gente tem grandes players do mercado aí, de Itaú a Gerdau. E eu comecei a articular isso de longe. De lá da Bahia, minha mulher estava grávida, às vésperas do Dia das Mães. 2 semanas antes, 3 semanas antes, eu recebi uma ligação de um amigo meu, que é um amigo de um amigo que tinha um aeroporto e avião em Santa Catarina e começou a mandar ajuda. E aí já começou todas as conexões. E a União BR é muito bom nisso, conectar as empresas. Hoje a gente tem grandes players do mercado aí, de Itaú a Gerdau. E eu comecei a articular isso de longe. De lá da Bahia, minha mulher estava grávida,
E simplesmente eu comecei a ficar agoniado, incomodado. Teve uma hora que eu cheguei e falei assim, meu bem, você sabe que se eu não tivesse grávida eu já tava lá, né? Uhum. Eu sempre percebi, eu tava preparando o terreno. Ela, claro que eu sei. Você tá doido para ir? Tava assim, não, Aí, de noite ó, o pessoal da TAM aqui tá perguntando se quer que imita a passagem e tal, que a TAM é o grande parceiro também. Uhum. E ela, você quer ir, né? Bah. Aí eu falei, sendo bem sincero, você vai se chatear comigo? Ela, é sua missão, né? Se eu falar pra você não ir, você vai deixar de ir. E aí eu falei assim, sendo bem sincero, é mais forte que eu, não consigo não ir. No outro dia, 7 horas da manhã, eu tava no aeroporto. Embarquei pra lá, o Vitor me pegou no aeroporto. E a gente começou a rodar. Nós rodamos 17 cidades em 10 dias. Não fiquei mais por motivos que eu acabei de falar, óbvios. Mas, cara, o que a gente encontrou lá no Rio... Eu não fui pro Rio Grande do Sul pra tentar fazer salvamento ou algo parecido. Não me sinto capaz, não tenho essa capacidade. O que eu mais acredito que eu contribuo e posso contribuir e sempre me coloco à disposição é em conectar pontas. Conectar quem de fato está precisando, seja ONGs, igrejas, escolas, instituições, e quem pode ajudar. Porque nesses momentos de crise, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer ajudar, mas o que é que a gente tem que tomar cuidado? Há uma sobreposição, seja de ações ou de doações, muito grande. E se não tiver uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa de fora, eu acho, entre aspas, mais fácil a gente com a visão de fora e ter um pouco mais de tranquilidade para conectar as pontas. Então, meu trabalho, quando eu chego nessas crises, seja no Pantanal, que eu fui também, embora seja um pouco diferente, mas é a mesma coisa, seja uma tragédia ambiental ou humanitária, é muito semelhante. Porque a gente está falando sobre vidas, está falando sobre pessoas e está falando sobre gestão de crise e liderança. Onde a gente precisa ter um pouco de calma para entender todo o contexto e conectar as pontas. Então, um breve resumo do que a gente busca fazer. Rodei 17 cidades, né? Não conseguimos rodar muito por conta do tempo e também muitas estradas fechadas, né? E o que a gente viu lá foi assim uma cena que me marca muito, assim que a gente estava chegando. Para quem já foi em Porto Alegre, quando tá chegando ali, passa pelo aeroporto e depois tem uma avenida que eu não vou lembrar o nome, mas você consegue de cima do viaduto ver todo o estádio do Grêmio, todo. E o estádio, a trave do gol estava pela metade de água. Caralho. Esses símbolos é muito significativo, né? E o estádio do Grêmio não fica assim do lado do rio, que é o Rio Guaíba, que é o que recebe todas as águas dos afluentes. Correto. Então foi algo que eu já senti um impacto assim fortíssimo, né? E cara, quando a gente como a gente chegar na Salvador e ver a Fonte Nova com água ali. Exatamente. Porque a distância, né? Fazendo um paralelo ali. Isso. E assim, foi muito... E assim, lá no Rio Grande do Sul, uma coisa que difere muito, por exemplo, você vai se lembrar, final de 2020, em pleno Natal, a Bahia também sofreu as enchentes. Sim. Né? Foram 161 cidades. 21. Não, foi final do ano de 2020, em plena pandemia, e se estendeu até 2021. Foi. Meu filho nasceu... Em pleno Natal. Não é porque eu lembro que meu filho nasceu em 2021 e... No início? Não, em dezembro de 21. E eu tinha feito o chá de fraldas, então eu ganhei fralda pra cacete. Né? Foi um chá de fraldas... Chá drive, foi chá drive. E aí quando eu vi, logo depois do Natal, que eu vi aquela catástrofe ali e tal, eu olhei pra mãe do meu filho e falei, fia, vamos doar metade dessas porra aqui, velho. Vamos doar. E mesmo assim eu fiquei com fralda pra um ano. Eu doei muita fralda. Eu doei, fralda pra cacete, né? Porque a região ali de Valença, do Guaibinho ali, ficou inundada, coisa que nunca tinha acontecido. Minha família é de lá, então isso tocou ainda mais. Não, eu tô falando mais do sul, lá embaixo. Ah, lá embaixo. Porque em 2021 foi naquela região ali da Costa do Dendê. Foi algo... isso, não. Mais tô pontual. falando dali. Tô falando dali do... Que em 2020 eu não me recordo. Itabuna. Lá pra baixo. Nossa, foi surreal ali. E lá quando... Um pouco diferente, né? Eu não gosto muito de comparar, mas já comparando... aquela região, na verdade o interior da Bahia é muito humilde, né? Simples, mesmo que tenha alguma condição ali, são casas simples, né? A estrutura simples, ou às vezes é só um casebre, ou às vezes de fato é
É uma casa com estrutura até perigoso desabar ou algo parecido. No Rio Grande do Sul você encontra uma estrutura muito melhor, né? E mesmo assim. O índice de desenvolvimento humano é outro. é mais alto. Mas, mesmo assim, pra você ver, mesmo assim, foi algo que até a casa do dono, do presidente da Gerdau, estava debaixo d'água. Não, foi surreal. Você vê o quanto não teve isso de... foi só a população vulnerável, né? Foram todos. E lá a gente atuou exatamente nesse primeiro momento, essa primeira resposta que a gente faz, que é mapear quem está precisando, né? Seja ONGs, igrejas, as igrejas lotadas de pessoas. Tinha gente lá que estava em igreja que eu conheci, que estavam lá ajudando como voluntário, mas estavam dormindo lá. Que a casa, eu falei assim, ó, eu moro num dos melhores bairros aqui de Canoas. E o bairro não existe mais. O bairro tá debaixo d'água, eu tô dormindo aqui na igreja. Olha a questão da dignidade, sabe? E a senhora me contando isso, a senhora devia ter uns 60 anos chorando. Então foi muito forte isso. E então nesse primeiro momento a gente chega, mapeia e já inicia as carretas, né, de doações de colchões, de água e etc. Então a gente faz inicialmente essa distribuição e tentando pulverizar para não ficar muito concentrado em Porto Alegre, em Canoas. Então a gente conseguiu já, desde os primeiros dias, fazer essa pulverização enquanto movimento União BR. E uma coisa que eu costumo falar, eu geralmente no União BR, né, só fazendo um resumo do União BR, que eu já falei alguns nomes algumas vezes aqui, começou no início da pandemia, é um movimento que iniciou no WhatsApp, de pessoas que queriam ajudar, inclusive também a classe artística, e não sabiam como. Então a gente chegou, o União BR nasceu para conectar as pontas, de quem precisava de ajuda a quem queria ajudar. E hoje é um movimento que virou case. Surgiu na pandemia. Na pandemia. Pandemia que eu me lembro foi dia 18 de março, o primeiro lockdown. Foi depois no dia 21, fecha 20, tudo, 21, fecha 20, tudo. Isso, lá pro dia 20 de março, inclusive, meu aniversário foi 21. A gente iniciou, né, o movimento União BR e que hoje fez 5 anos. A gente fez o evento ontem de 5 anos, onde a gente recebeu grandes players do mercado, como Itaú, Gerdau, que são grandes apoiadores. Até o governador do Rio Grande do Sul veio para o evento falar da importância do União BR aqui em São Paulo. E o União exatamente faz isso de chegar primeiro. E muitas dessas emergências, quem chegou primeiro, pessoa física, foi eu. Porque é algo que eu não consigo me segurar, é algo que é algo muito mais forte do que eu. É sua missão, né, pai? E eu simplesmente vou e tento fazer essas conexões, saio, deixo o time lá, né, atuando. Estamos atuando até hoje lá, a gente já entregou... se eu não me engano, 66 casas, então a gente não só fica lá no emergencial. A gente, inclusive, até porque precisa de mais o pós. Exatamente. Como até hoje. É como do mais precisa, porque quando acontece a tragédia, todo mundo, o Brasil inteiro, o holofote está lá. Mas depois todo mundo sai. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil, quando só fica lama, né? Então hoje a gente está atuando diretamente na construção de casas. E esse trabalho que você falou, que você mostra para as empresas que querem fazer, esse trabalho de ESG humanitário e implementar verdadeiramente, fazer acontecer, tem que ser uma empresa num tamanho específico ou pode ser qualquer empresa? O cara, não, eu sou só uma pessoa, mas eu quero fazer de algum jeito. Começar pequeno para poder realmente se tornar grande, não por causa do ESG que eu digo, mas em termos de eu quero fazer porque eu quero fazer. Sim. Independente do tamanho ou não. Esse é o principal ponto. É querer fazer, independente do tamanho. É querer fazer. Independente do tamanho da empresa. É a vontade, é querer fazer, né? Top. Então, quando uma empresa, um gestor, um gerente, um diretor de empresa, por acaso me procura, eu conecto, a primeira coisa que eu pergunto não é nem o tamanho da empresa, é onde a empresa fica, em que ela atua. E eu termino até dando uma consultoria gratuita, com o maior prazer, porque eu acho que a minha missão, assim, eu acredito muito no potencial da junção, da união das pessoas físicas e jurídicas, da união da sociedade civil. Eu gosto muito de falar, a gente não trabalha, a não ser quando por exemplo, a gente vai reformar uma escola. Obviamente que a gente precisa da autorização e do aval da prefeitura, do secretário de educação, né? Óbvio. Mas a gente não trabalha com verba pública. Entendi.
qualquer tipo de movimento que eu faço parte, que eu já fiz ou que eu farei, não recebe verba pública, nunca receberá, e pelo menos enquanto eu estiver fazendo parte. Por causa do formato cultural que é no Brasil, é isso? Exatamente. O que é que eu sinto e que aí eu acho que está muito parte da minha missão. Culturalmente no nosso país, tudo é culpa do governo. Tudo é o governo que tem que resolver. Ah, isso aqui é o governo, aquilo ali é o governo, isso aqui é culpa do governo. Uhum. E, claro, o governo tem sua responsabilidade. Claro, o governo recolhe muitos impostos que a gente paga. E, claro, o governo tem sim que fazer, tem sim que. Porém, nós vivemos em sociedade. Perfeito. O nome Nós já temos... diz sociedade. Exatamente. E nossa parte? Eu vejo muito, Então por é muito exemplo, fácil. um sacana joga uma porra de um lixo do carro, uma garrafa do carro, São nas pequenas coisas. fora ali, entope a porra do bueiro, a culpa é do governo. Pô, aí você tá jogando lixo na rua, Exatamente, caralho. exatamente. É Então, justamente isso. faz parte da nossa cultura, infelizmente, a gente sempre achar que é o governo que tem que fazer e resolver. Sim, é a nossa parte. Você está fazendo a sua parte. Perfeito. E às vezes falar em nossa parte, não precisa você ir para o Rio Grande do Sul, não precisa você ir para a África, não precisa você ir para o sertão da Bahia. É dentro de casa. São pequenos, isso Começa dentro de casa, começa você abaixando o vidro do seu carro, olhando no olho de um pedinte que tá ali, Tava com meu filho vendo na praia. uma favela Você atrás falou, da sua fez muito casa. sentido. Eu tava com meu filho na praia, é só eu e ele. Eu fui pro Porto da Barra com ele. Ele na piscininha, brincando. Aluguei a piscininha ali, o cara encheu a piscininha, ele brincando. E aí quando eu olho, irmão, aí a onda vindo e tal, do nada, uma garrafinha de água plástica veio. E papai, ó a garrafinha ali, ó, pega pra cá no lixo. Na hora ele saiu da piscininha dele, foi até lá. Começa Eu falei, você consegue, porque como ele tem um pouco de medo da água ali, ele, pai, eu não consigo. Eu falei, você consegue tudo que você quiser, pode ir lá que você vai conseguir. Papai tá te olhando aqui, vai. Eu sentado na cadeira, ansioso que ele realmente conseguisse pegar. Ele foi lá. Quando a maré desceu, a garrafa ficou na areia, ele foi lá, pegou rapidinho e veio todo feliz. Eu falei, agora joga onde? Ele no lixo. Puf, ele jogou no lixo. É isso aí. Começa a doutrinar ele, e agora, Com pô? certeza. Porque se eu pego pra ele, não, joga fora. Oxe, ele não é maluco de fazer isso na E minha o frente. principal, o que a gente fala, embora meu filho seja muito pequeno, mas eu acho que isso é muito claro. Já começa de agora, pai. E o que fala, Como é que ele não entenda porra talvez nenhuma, não vai faça entrando tanto ali. sentido, mas é o nosso exemplo, né? Total. Não adianta nada você falar, não faça isso se você fizer. E por aí vai. Então, eu acho que quando a gente é pai, viver o que prega. nossa responsabilidade só aumenta principalmente quando a gente tem essa intenção de tornar o mundo um pouco melhor. Ou de fato de mudar. Eu sou um entusiasta, eu sou um utopista. Acredito por isso que você tá aqui, sim. papai, porque eu acredito demais na sua mensagem. A gente está já próximo do final aqui. Deixa eu ver aqui, a gente está já caminhando já para o finalzinho, mas eu não queria deixar, né? É muito papo, porque uma hora só é muito pouco. Verdade. Né? Por isso que esse podcast no futuro bem breve vai depender de você, abençoada, que tem que se inscrever, comentar, compartilhar. Realmente interagir conosco e a gente vem falar, não, é bacana e vamos para o ao vivo. Né? A gente está pensando realmente em ir para o ao vivo um pouco no futuro muito breve, como diz lá The Chosen, em breve, né? Soon, em breve. Mas essa história sua que me impactou demais, da sua cegueira, né? Isso quando você me contou, eu falei, mano, tanto que foi a partir daí que a gente começou a conversar e veio história de livro que não é sobre isso, mas já pode ser sobre isso. É literalmente assim, todo mundo tem uma história para contar. E muitas vezes nós não sabemos que isso pode realmente eternizar num livro para as pessoas acessarem na eternidade e mudar as vidas lendo um livro. Meu livro está aqui, As 42 Chaves do Crescimento. Bota aí, papai, a editora, a gente tem uma Muito editora. Bacana, super indico aí. Aqui, ó, As 42 Chaves do Crescimento, tá aqui, ó. Essa era a marca da editora. Ah, a marca da editora agora, a gente evoluiu a marca da editora agora aí, ó. Uhum. MM Academy, papai. Agora a gente evoluiu, né? A nossa editora, a gente consegue hoje fazer um livro, né, de 30, num padrão, entre 30 e 90 dias a gente entrega o livro pronto. A gente está hoje com a estrutura da nossa editora, onde qualquer pessoa, eu não sei nem o que escrever, a gente consegue construir esse livro, a gente vai fazer transcrição do seu áudio, do seu podcast, da sua palestra. Rodrigo, eu não tenho nada disso, mas você sabe falar no WhatsApp, não sabe? Grava uma porra de um áudio no WhatsApp. Isso é muito legal. E, mano, a gente consegue Usar a transcrever. tecnologia a favor. A favor. Da história. Meu livro foram 42 lives que a gente transcreveu. Eu não escrevi uma linha no meu livro. Meu segundo livro, não. Meu segundo livro, realmente, eu escrevi, usei a ajuda da inteligência artificial para me ajudar realmente nas minhas pesquisas. Você vê que é a minha linguagem.
É um livro que tá com a minha linguagem. Você vai falar, não, é realmente o Monteiro falando. Só não xingo porque, pô, falando de Jesus, eu vou xingar no livro de Jesus, é foda, né? Mas a nossa editora, assim, a gente tá voando, começando realmente a fazer muitos livros rápido. Então, se você quer, né, fazer o seu livro, ou nem imagina, mas quer entender um pouco mais, clica aí no QR Code, em algum lugar que tá aparecendo na sua tela aí, papá. Se conecta com a gente, porque realmente a gente vai fazer o seu livro assim, ó. Eu fiz um livro em 24 horas, pai. Incrível. 24 horas. Um brother me ligou dos Estados Unidos. Nego, minha mulher tá vindo pra cá dia 24, será dia 10. Falei, rapaz, porque uma coisa é eu fazer o seu livro. Só que tem outros processos que não dependem de mim, que é gráfica, que é registro, porque aí são outras. Mas dá pra fazer. Fiz em 24 horas. Parei a equipe, passou madrugada, meu irmão. Fizemos o livro de 24 horas, ele mandou vários áudios no WhatsApp, a gente transcreveu tudo, pai, pau na máquina e saiu. Eu, pessoalmente, fui em Guarulhos entregar as caixas do livro para levar para os Estados Unidos. Ele lançou lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente faz. Graças a Deus, todos os nossos lançamentos que nós fizemos até hoje, a gente tem tido cada vez mais assim a aceitação e resultados positivos. Eu nunca tive assim, Monteiro, não gostei disso aqui, ficou uma merda. Pelo contrário, mano, top. Aí, tanto que todos os livros que nós fizemos foi só indicação, pô. Agora, com nova logomarca, com novo posicionamento, que a gente vai começar agora a fazer tráfego, a buscar clientes fora. Porque até hoje é tudo QI, velho. Indicação. Lindo, maravilhoso. Então, clica em algum lugar e se conecta com a editora. E o clube também, para poder fechar aqui os parceiros do clube, antes de a gente falar dessa parte espiritual que eu acho muito bacana, o Clube CDC, a gente tem um clube de empresários que você, né, infelizmente, não conseguiu participar. Infelizmente não, porque nada é por acaso. Eu não vou falar essa palavra, infelizmente, porque eu não gosto dessa palavra, não. Né? Mas é porque não deu as agendas, não casaram, né? Quando viu, você estava aqui em São Paulo. Vai faltar oportunidade, não. Não vai. Quando eu vi, eu falei, não, ele não tem que participar desse evento. Porque a nossa rede de relação é muito bacana e o nosso clube é para isso. O clube CDC é para conectar pessoas, fornecer realmente acesso e experiências. A gente não vende conteúdo. Conteúdo, meu irmão, você procura no ChatGPT, é ali que você vai aprender o que você quiser. Nós entendemos que o nosso conteúdo é o conteúdo prático. Por exemplo, a sua vivência. O que você viveu, você vai conseguir passar com muito mais clareza, com muito mais propriedade para os empresários que estão naquele grupo ali. Então nós temos encontros só de membros, experiências, nós viajamos juntos, nós realmente criamos laços, porque, meu irmão, você não faz sociedade com quem você não conhece. Você tem que ter confiança realmente ali, e é o que a gente proporciona. Então, nosso clube está voando, graças a Deus. Então, clica aí também, saiba mais aí no Clube CDC, algum QR Code, que eu quero muito, né, para poder fechar com chave de ouro. Né? Eu queria muito mais conversar com você, nego, mas muito mais mesmo. Mas a gente já está aqui chegando, porque o nosso povo aqui sabe que eu gosto de bater em uma horinha aqui de podcast, estourando um pouquinho mais, mas não muito, para poder ser realmente objetivo. Mas eu não posso deixar de não perguntar, de pedir para você relatar essa sua experiência, não importa o tempo, pai, porque essa história pode salvar a vida de quem está assistindo. Então, essa fé, né, é o que foi que fez você realmente perder a visão, literalmente, o cara ficou cego, velho. Voz do além, pega essa visão, pai. Essa história agora, o cara ficou cego, irmão, e voltou a enxergar. Mano, eu tô curioso, vamos ouvir. Curioso? Então pronto, pai, conta essa história aí, nego. Começa a onda aí, velho. Bom, primeiro de tudo que, de fato, às vezes alguma pessoa, poxa, é difícil falar sobre isso. Não, muito pelo contrário, adoro falar sobre esse assunto. Porque é algo que toda vez que eu falo, eu relembro e entendo, inclusive, mensagens, né, que eu recebi daquela época. Mas vou tentar resumir um pouco. Em 2019, meu pai tinha falecido há uns 15 dias, mais ou menos. A gente estava fazendo trilha lá na Chapada Diamantina. E eu uso lente de contato, meu olho estava um pouco irritado, tinha tirado a lente, tinha dormido com a lente, aí tirei para descansar um pouco o olho. Mas estava muito irritado, eu peguei e estava procurando soro fisiológico para lavar. E a namorada de um amigo tinha colocado ao lado do soro fisiológico acetona. E os potes são muito semelhantes. Né? Eu tenho miopia, então confundi os potes. Peguei acetona, deitei. Se eu tivesse feito em pé, talvez não teria sido um efeito porque eu teria desviado. Mas quando eu deitei e apertei, porque eu estava lavando mesmo. Porque estava incomodando os olhos. Só que o que deveria ser o contrário, na acetona devia ser aquele conta-gotas, né? É o contrário. Quando eu apertei para espremer, aí o pote, a tampa do pote já abriu. E caiu nos dois olhos a acetona, né? O conteúdo ali da acetona caiu nos dois olhos. Caraca. Só em contar a história, toda vez que eu conto, eu sinto o cheiro de acetona. É engraçado isso, né? Caraca, é mesmo? Eu tô sentindo o cheiro de acetona aqui. É mesmo? De tão forte que ainda foi? é. Caraca. Foi, né? E olha que tem seis anos. anos. 6 anos. Vai fazer agora, daqui a algumas semanas, 6 anos.
E aí me bateu, obviamente, foi uma dor surreal. Eu tava sozinho em casa porque a galera tinha ido, os amigos que estavam fazendo trilha comigo, tinham ido tomar café. Eu preferi ficar um pouco descansando ali com os olhos fechados. Ah, o que na pousada? O celular, não, a gente tinha alugado uma casa. Casa. O celular ali não pegava. Você chegar porra nenhuma também? Eu Porque fui deu branco correndo. logo na hora. Na mesma Branco hora, não, deu preto. Ficou tudo branco. Ficou tudo branco. Tudo branco. Poxa, a gente tinha um dia chegado só. Então, assim, imagine você numa casa nova, você não vai. Mal acerta chegar no banheiro. Sim. Mas eu saí me debatendo na casa pra ir. Caraca, que Assim, desespero. procurando banheiro, botei meus olhos debaixo do chuveiro pra lavar, né? E aí tem uma hora que a minha memória apaga, assim, não desmarei nem nada não, mas assim, eu não lembro o que foi que aconteceu, eu sei que, e como, porque o celular lá não pegava, lá onde a gente estava a casa, e eu liguei para você conhece muito Ismael, Sim, demais. amigo, irmão. Ismael, meu preto, um beijo, meu lindo, meu careca lindo. Ele tava lá comigo, o celular conseguiu pegar, eu peguei e liguei para ele, agora imagina, outro dia eu tava pensando nisso, como é que eu consegui pegar o número dele, ligar e... Pegar tava sinal pegando. no lugar que não pegava sinal. Exatamente. Ou Enfim, seja, essa é uma parte... é Deus agindo, irmão. E Deus usa liguei, WhatsApp, Deus usa tudo, irmão. ele chegou lá, esbaforido, eu lembro dele chegando. O que foi que aconteceu? Ele disse que quando entrou... Ah, ele também depois tava me fazendo a cont- trilha lá, ele também tava. Isso, Ah, depois ele pegou e falou que, rapaz, quando eu entrei na casa, só sentia cheiro de acetona. Eu falei, que merda foi essa que aconteceu? Uhum. Aí eu gritando, me leva pro hospital, me leva pro hospital. E eu gritando, urrando de dor. Uhum. Lençóis não tem hospital, tem posto médico, esses postinhos É. pequenos. Fui atendido, colocaram um colírio anestésico, eu fui melhorando aos poucos. Eu falei, bom, Melhorando, você fala a dor. A dor. A visão E a zero. visão, não, a visão foi Turva. um pouco turva, incomodando. Resumindo, de noite a gente saí, né? Saí lá do posto. De noite ainda fomos para Era São João, a gente ainda foi pra um forró lá, acho que Geraldo Azevedo, Saulo, alguma coisa O diabo assim. tentando ainda mesmo. Cara, mas quando foi de Mas sem madrugada. enxergar, ou não? Você tava turvo, tava turvo tava ali. bem incomodado, o olho lacrimejando, mas eu falei assim: só tá irritado, vai melhorar. Melhorar. Cara, 5, 6 horas da manhã, acordei Ismael, irmão, vamos embora. Porque eles queriam, eu falei assim, vamos embora. Eu falei, não, tá de boa e tal. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, tá bom, vamos ficar, mas se der ruim, você me avisa. Acordei ele e falei assim, pelo amor de Deus, vamos pro hospital. Tô muito mal. Caraca. De dor, Aí começou uma trajetória aí que durou 3 meses, né? No terceiro dia, isso foi no sábado, aí passou o domingo, a gente conectamos com um médico amigo que me atendeu, fez o primeiro atendimento. Ele, Em Salvador, você voltaram pra Salvador? em Alagoinhas, Em Alagoinhas. onde minha mãe mora até hoje. Uhum. E no dia seguinte ele falou, vem pra cá logo cedo porque sua córnea é grave, é muito grave, e sua córnea tá muito danificada. Aí começou ali com colírios e tal, o tratamento. No dia seguinte ele falou, cara, eu não consigo mais te ajudar a partir de aqui. Você precisa de um especialista em córnea. E era plano São João, emergência para olhos, para córnea, não é algo fácil de se achar, então tem que ser em hospitais muito especializados, como lá o Hospital da Bahia. E aí terminei indo para o Dr. Cristiano, que é um especialista, e coincidência ou não, e não é coincidência, Mas deu quem inaugurou incidência. a clínica H Olhos, que eu tenho o maior orgulho e prazer, foi as crianças da creche que a gente ajudou a construir, da creche Manildete. Caraca. Ele, na época, eu estava sem plano de saúde, estava fazendo... eu tinha perdido o plano de saúde porque minha mãe... Eu era dependente na época da minha mãe, por idade. Eu perdi o plano. Sim. E, né, por descuido mesmo, fiquei ali 1 ano sem plano de saúde. E ele topou me atender. Comecei ali um tratamento todos os dias. Todo dia, 7 horas da manhã, eu estava sendo atendido. E a primeira coisa que ele falou quando ele me atendeu foi... até difícil um médico falar isso, né? Você tem fé? A segunda coisa vamos ter fé. A segunda coisa, se prepare para um transplante de córnea. Caraca. Foi as 2 coisas que o médico falou depois de me examinar. Isso no terceiro dia? Na primeira consulta com ele, no terceiro dia do acidente. Terceiro, isso. 4º dia. E aí foi quando ele... Pronto, a partir daí começou aí eu tive um sonho, né, com
Bom, dá pra contar toda a história? Conte aí, pai, porque essa história tem que ficar. Tem que resumir o máximo possível, porque a gente já chegou um tempo aqui, mas acho que essa história pode inspirar as pessoas a ter fé. Sim. Porque essa história realmente é foda. O pouco que você me contou me impactou. Eu fico imaginando alguém ouvindo esse relato e falar, cara, tente ser o mais. Eu vou resumir com uma vivência que eu tive, né? A parte que eu só tive um dia de medo mesmo e que eu chorei, desabei. Foi quando de fato minha visão começou a sumir. Isso foi no segundo dia. Porque ela foi sumindo aos poucos, ela não sumiu. Aconteceu o acidente e sumiu. Foi no segundo, terceiro dia. E minha visão foi falhando. E naquele momento eu falei assim, é a última coisa que eu vou enxergar. E aí naquele momento, né, eu de fato desabei. Mas no dia seguinte eu senti uma força muito grande. Aí eu tive, entre sonhos e cirurgias espirituais, eu vou contar uma delas porque foram várias, mas uma foi muito especial, que inclusive eu acho que vai ficar aí uma pitadinha de... Quero mais, galera. E também de reflexão. Top. Numa cirurgia espiritual dessa, eu tava não foi um sonho, tá? Eu recebi uma mensagem de um centro, eu não, no caso minha irmã. A comunicação geralmente sempre era entre Ismael e minha irmã, e aí... Chegar até você. Isso, que iam fazer uma cirurgia espiritual em mim, que um centro espírita mandou. E nesse momento ali, deu 10 horas da noite, fiquei deitado ali, fiz minha oração. A visualização que eu tive, uma delas, né? Era que eu tava no alto de uma montanha, debaixo de uma árvore, uma sombra, um lugar lindíssimo, num gramado, e eu tava sentado assim, no chão, no gramado, e de lá, de longe, vinha vindo uma criança correndo, por volta de seus 2, 3 anos. Aquela criança que corre já ainda meio, né, aprendendo ainda isso. E eu ficava assim, quem é ali? Sou eu pequeno? É meu pai? Porque ele tinha os olhos do meu pai. Meu pai tinha os olhos verdes, muito entre verde e azulado. Marcantes. E eu ficava, sou eu pequeno? É meu pai? É meu filho? E aí quando a criança chegava... Você não tinha nem filho ainda? Não tinha filho. Isso foi em 2019. Quando a criança chegava perto de mim, puxava minha mão e existia ali uma comunicação, não de palavras, mas falava assim, pouco importa que eu sou, vamos brincar. Caraca. E nisso a gente ficava ali brincando de picula, de corre. E a gente tinha um momento que eu sentava novamente, cansado assim, e aí a criança dava 2, 3 passos para frente, olhava para trás, dava um sorriso e voltava a correr em sentido de onde ela veio. Mas cada vez que ela corria, ela ia crescendo e ela ia ficando mais, ia diminuindo a velocidade. Até que ela começa a andar, já virou um adulto. Quando ela começa a andar bem devagar, ela se transformou em meu pai e sumiu. Caraca. Lembrando que meu pai tinha falecido aí há 20 dias, 25 dias mais ou menos. Caraca. Então, até hoje eu encontro e vejo significados, né, nessa passagem. Mas finalizando a história, isso vai virar um livro, né, Rodrigo? Com certeza, em breve. Com certeza. É uma história muito bacana, assim, de resiliência, de fé, de amizade, né? E o círculo, eu devo muito minha cura ao círculo que se fechou ao meu redor, a Ismael, que cuidou tão bem de mim. Ele não deixava ninguém me visitar. Ele, quero ver Nelinho. Não pode, não vai. Só 2, 3 pessoas foram me visitar. Hoje eu fui saber isso muito depois, quando eu já estava me recuperando, 3 meses. Esse processo durou 3 meses de cegueira. Minha cura foi finalizada na África, eu já estava de viagem marcada para a África. Meu médico falou, você não vai. Eu falei, eu vou, nem que seja de tapa-olho. E fui. E eu considero que 100% da minha cura, porque fui voltando aos poucos a enxergar, porém a claridade queimava meus olhos. Mesmo uma lâmpada, essa lâmpada aqui estaria me incomodando absurdamente. Eu começava a lacrimejar. Então tinha que usar um óculos muito forte, escuro, para minimizar. Não resolvia, minimizava. Caramba. Hoje você tá 100% curado. Tô melhor, porque eu tinha miopia de 6,75, hoje minha miopia é 4. Oxe, eu enxergo diminuiu melhor, a miopia. Diminui minha miopia. Enxerga melhor.
Usar lente de contato ainda? Pode usar lente de contato ainda? Usa. Por 2 anos eu usei óculos. Eu todo ano vou lá no médico só para medir Pra a rotina mesmo e miopia. tal. Mesmo assim eu continuo indo. Não precisou de transplante de córnea, não precisou de nada. Nada, absolutamente nada. E há há 2 anos atrás ele falou assim, ó, você pode usar lente de contato. Eu nem acreditei, porque eu achei que ia usar óculos Nunca pelo mais. resto da minha vida. Eu sempre usei muito lente de contato. E hoje eu uso lente. Enfim, é uma lição assim de propósito, só fortaleceu meu propósito, só fortaleceu tudo que eu já estava fazendo e que eu faço. E depois que você ficou 100% como você tá hoje, que o seu médico falou lá atrás, né? Fé e talvez um transplante, como é que ele olha a sua situação? Tipo, essa cura espiritual. Porque você fez cirurgias espirituais, Sim, né? E você foi curado espiritualmente, não só fisicamente, Sim. pelo acompanhamento com os médicos, e tal, que é Sim. importante se fazer. Mas você claro. cuidou Eu muito segui também, todo o protocolo de Todo o tudo que tinha que protocolo. fazer. Eu usava 8 colírios. todos os dias. Eu não dormia, porque a cada 15 minutos eu tinha que aplicar um. Caralho. E aí eu criei um sistema comigo mesmo de botar nos bolsos e enrolar algumas coisas. Então eu fiquei independente, não era alguém, minha mãe. Eu fiquei morando na casa de minha irmã. Não tinha, obviamente, como ficar em casa sozinho. E primeiro que a primeira experiência que eu passei de uma dessas, eu falei assim, ó, cheguei pra minha irmã, não vamos contar nada pra ele, vamos ver como é que tá o meu olho, da primeira cirurgia espiritual que eu passei. Aham. Aí ele falou assim, olha, o tratamento tá dando certo. Vamos Continua. continuar, vamos ter fé que vai dar certo. Mas a gente precisa fechar essas feridas. E eram nos 2 olhos, né? Uhum. É como, resumindo o que aconteceu, imagine aí que eu tava com uma úlcera, com uma ferida profunda no olho, e o olho é extremamente sensível, Sim. e que você pega e joga ácido. Foi isso que aconteceu com o meu olho. Caraca. E se chegasse num ponto de corroer, estava correndo minha córnea, e eu não vou lembrar o nome científico, e um líquido vazasse, não existe cura no mundo, nem transporte de córnea, que resolva se esse líquido vazasse. Por isso que todos os dias eu tinha que ser examinado, porque se essa tivesse muito perto, a córnea muito fina e tinha que ir correndo para fazer o transplante. Caraca. Por isso que todos os dias eu tinha que ir pro médico. Mano, que doideira. Nego, essa história aí realmente impacta muito. Pegou a visão? Peguei. Tenho até só uma pergunta bem curtinha pra ele. Como é que tá hoje em dia o seu coração? Tá preenchido? Você acha que tem mais horizontes pra percorrer? Como que é? Coração preenchido em termos do propósito, da missão que É, eu porque sigo, começamos essa desse conversa trabalho. com você um vazio no coração, né? Sim, sim. É. Sim. Boa, sim. bom gancho. Pra fechar, né? Sim, tá preenchido. Embora eu sou um inconformado. Eu sempre acho que eu posso e devo melhorar. Então eu acho que nunca tô cheio. Eu não sou aquele que olha o copo meio vazio. Eu sempre olho meio cheio, porém sempre eu posso encher um pouquinho mais. Uhum. E quando eu cheguei aqui, a gente começou a falar sobre isso. Aí você falou, vamos falar sobre isso. Eu falei assim, eu acho que não vai nem dar tempo. E talvez seja ponto de outro podcast. Mas o que eu percebi era exatamente sobre isso que a gente tá falando. Grandes amigos meus, inclusive parceiros de negócios, até aqui de São Paulo, eles falam, cara, você precisa contar a sua história. Sim. Essa história que começa lá do empreendedorismo da infância, que descobre voluntariado, que vai para a África, que cria projetos como a Liga do Bem, que você é voluntário, fundador, que hoje tem uma rede de 3 mil voluntários, União BR, que é um movimento incrível a nível nacional, que atua até em outros países, a Fraternidade Sem Fronteiras, e essa proposição sua de mostrar para empresas, principalmente, que pode e deve fazer, né, com sensibilidade e organização e metodologia. Então hoje eu percebi, aí já chegando no ponto, respondendo sua pergunta, eu percebi que eu já estava com um vazio novamente, principalmente no ano passado, e acho que depois que o nosso filho nasce, muita coisa mexe aqui dentro, né? Demais, isso é doido. E você, mesmo que você já esteja no propósito, esteja no caminho, não é esse meu caminho, você revê tudo. E nessa revisão que eu fiz, eu me encontrei em um vazio no sentido de eu estou fazendo muito pouco. Eu acho que eu tenho potencial para fazer muito mais. Caraca. Eu acho que eu nem comecei a fazer. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma conversa interna de calma, você é só um ser humano, você não, inclusive na minha cegueira, a principal mensagem que eu recebi foi preciso fechar os seus olhos para que você olhasse para dentro. E aí, pai?
Que mensagem? E antes de cuidar do outro, você precisa cuidar de si mesmo. E Então já pega esse gancho, nego, olha e passou a câmera e puxa isso aí. Imagina que essa mensagem vai ficar eternizada aí pra eternidade. Porque eu achei sensacional. Precisou fechar os olhos, Sim. literalmente, né? Ficar cego por 3 meses para ter a oportunidade de olhar para dentro. Então, não sei se é essa mensagem que você quer passar também ou não. Imagine qual mensagem você quiser passar aí. Eternize isso agora, não passa a câmera ali, ó. E deixe para quem tá nos assistindo assim, para poder ecoar aí na eternidade de verdade. Bom, eu acho que todos nós, sem exceção, da classe mais alta, a classe mais baixa, ou de qualquer tipo de território onde a gente exerça, né, nossa palavra, nossas ações, nós temos sim potencial de exercer nossa liderança, nossa mensagem, nosso propósito e nossa missão com as pessoas desse mundo, né? Então eu acredito muito, Rodrigo, que enxergo o potencial em cada um de nós, independente onde cada um está. E eu acho que a mensagem que eu deixo é: encontre que mensagem você pode deixar para o mundo, que legado você pode deixar para o mundo. Eu sempre procuro, quase todos os dias eu faço essa visualização. Se eu fechasse o olho, meus olhos agora e não abrisse mais. Caraca. E você viveu isso. O que é que vão, exatamente, eu vivi isso por 3 meses. O que é que vão lembrar de mim? Não só as pessoas próximas, não só as pessoas que a gente ama e as pessoas, os nossos familiares e amigos, Sim. mas o que vão lembrar. Minha memória continuará viva? Não a memória de construir uma empresa milionária, construir um legado. É empresa, não é o seu nome. Não é herança, né? É legado. Não é herança, é legado. É legado. É isso aí, não é herança, é legado. Porque legado, propósito, vai ficar para sempre. Isso a gente tem na história da humanidade centenas, milhares de nomes. Alguns deles me orgulho muito de seguir. Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, lá da Bahia, a irmã Dulce. Grato, irmão, ao nosso encontro, porque você falou, irmão, vai em Divaldo. E aí, ano passado, eu fui lá em Divaldo, depois que a gente se encontrou, assisti a palestra dele, comprei um livro dele, foi quando eu tava começando a minha busca por Jesus. Falei, velho, eu quero um livro que Divaldo falou sobre Jesus. E foi um livro que ele tinha psicografado, de Amélia Rodrigues, Sim. Espírito de Amélia Rodrigues. Inclusive, só agora que eu estou orando depois da morte dele, ele autografou esse livro. Sim. Eu tenho autografado, eu tive o prazer de pegar esse, e ele, né, nos deixou recentemente em carne, não em espírito, Sim. a gente sabe disso. E sou muito grato ao nosso encontro que você falou, mano, vá lá. Você falou, vai, eu fui, né? Inclusive levei outras pessoas daqui de São Paulo que estavam lá comigo, foi muito bacana, também sou muito grato por essa oportunidade. Então, obrigado, de verdade. E realmente, como você estava falando, legado, pô, não é o que a gente deixa para os outros. Legado é o que a gente deixa nos outros, né? Ou seja, no coração. Então, isso é vivo, isso fica, né? Então... Quantos corações você tocou a sair dessa vida? Perfeito, top. Mano, que podcast, viu? Voz do Além. Fera demais, hein? Tu é doido, é pra fechar, nego. Eu sempre faço o fechamento aqui rápido, onde eu falo que é a pegadinha do papá. Né? Que eu falo papá podcast, que é o meu bordão, falar papá. E eu vou falar alguma palavra, alguma frase, e você responde, bate pronto com uma palavra só. Papum, papum, é um bate-bola. Então eu vou dizer que topa o desafio? Claro. Então bora. Deus. Tudo. Tudo. Visão. Propósito. Bacana. Olhos. não tem nada escrito, é o que eu sinto aqui, eu vou falando e vou sentindo também. Além do que se pode ver. Nossa. Filho. Ah, cara. Essa é foda. Aí me faz chorar. Essa é foda. É o nosso tudo também, né? É incrível, né, irmão? Família. Base. Dinheiro. Necessário. África. Onde a gente encontra... É uma palavra, porra. É difícil falar. Encontro conosco. Nossa, gostei. Encontro conosco. E eu sempre termino com baiano. Tu também é baiano, pai. Baiano. Jeito de viver. Tamo junto. Ô, baiano retado. Tamo jeito de viver diferente, né? Demais. A gente é diferenciado. Meu preto, gratidão. É uma honra de verdade, assim. É isso, a gente, obrigado a você. 20 anos aí de amizade, de festas e farras. Em várias fases, né, que a gente tá irmão, completamente passando. Quem diria que um dia a gente se bateria no shopping
né? De novo, se reencontrando. Verdade. Você me contando no shopping essa história. A da gente sua se seguinte. encontrou uma vez, eu pedi um Uber e a gente se encontrou. Foi quando a gente se reencontrou. Você Foi quando lembra você disso? reencontrou. Eu como... Verdade, irmão. 2022. Eu tava me mudando. Roda além, ouça essa. Eu Manda. rodando Uber, pai. Aí eu vi aqui Nélio, né? Eu rodando Uber, aceitei a corrida. Eu falei, Nélio. Só que não tava aparecendo sua foto. Sim. Meu irmão, quando eu olho que tá esperando o Uber, ele. Eu peguei ele como passageiro, irmão. Eu Olha. rodando Uber. Olha que doideira como o mundo... Foi ali que a gente se reencontrou, Foi. verdade. 2022. Ali que a gente se reconectou. A gente se reconectou. Porque foi quando ali. eu saí do Verdade. mercado de eventos, eu Se afastou de todo... Me afastei. Total, foi mesmo. Foi Foi uma mesmo. escolha bem consciente. Não, total. E arrependimento zero. Pelo Zero. contrário, grato por tudo que aconteceu. Como você falou, é gratidão sempre. Com certeza. Porque, As mas conexões. e tem que ser inconformado, porque não pode se conformar não, irmão, senão a gente não avança. Mano, Somos que top, que top. A gente vai marcar um outro porque tem muita história, tem muito pano na manga. Tem. Meu povo, aqui ou lá, aqui, né? No meio, Bora no meio. vamos aqui no meio, ó. Daqui assim, ó, a gente, é ao vivo que é mais gostoso. Semana que vem tem mais Fala Papa Podcast. Espero que você tenha curtido muito, pego muitos insights e principalmente tenha alimentado a sua fé com a história do Nelinho aqui, né? Da cegueira, meu irmão. Que doideira isso aí. Isso é só uma pontinha da iceberg, tem muito mais história, irmão. É porque, por isso que vai fazer livro, porque tem muita coisa para poder acontecer. O livro dele tá acontecendo também. Então se inscreva no canal, segue o Nelinho aqui. Qual é o seu arroba? Arroba Nelinho? Nélio Chagas Oficial. Nélio Chagas Oficial. E aqui embaixo também, na descrição, vai estar o arroba dele. Né? Vou colocar também os arrobas do Instituto Bem, né? do Movimento BR, União BR, para você se conectar. E, óbvio, velho, se inscreva logo aí, para você não morrer amanhã. Porque você sabe, Ninha, velho Ninha, daí Timbalada falava, né? Que ele fala, se não dá a volta no gueto, vai morrer amanhã. Eu peguei isso dele. Aí eu falo, se não se inscrever, se não curtir, vai morrer amanhã. Então tamo junto, até semana que vem. Deixe seu comentário aí. Valeu, beijos. Valeu, meu preto.